Bom dia, turma. Boa tarde, boa noite. Hoje vamos tratar um pouco sobre a contaminação por radiação, ok? Existem várias formas, né, de contaminação por radiação, como, por exemplo, o desleixo do profissional com ele mesmo ou com o paciente, tá certo? Ou alguma complicação externa que possa ter acometido, como exemplo de um tipo de acidente, tá certo? Com isso, desenvolve alguns tipos de contaminação que irei trazer para vocês nessa aula de hoje, certo? Além disso, não tem como a gente começar a seguir falando sobre a contaminação sem sabermos um pouco sobre as partículas de radiação. Sabemos que existe a partícula alfa, beta, gama, isso e também as nêutrons, tá? Cada uma delas tem um tipo de forma de contaminação, né, forma de radiação, né, que vale a pena saber até para saber o grau e o agravamento da contaminação da radiação, certo? As partículas alfa a gente chama de partículas fracas, né, porque até mesmo o papel pode blindar esse tipo de radiação. Entretanto, ela é uma partícula muito pesada, né, emitida também do núcleo de hélio e pode agravar e pode haver tipos de contaminação com ela, tá certo? Porque ela é uma partícula pesada. Então, com o tempo, né, de exposição sendo elevado com esse tipo de partícula, ela pode acabar levando algum tipo de contaminação na parte da pele, tá certo? Contaminação de radiação na pele ou de algum órgão específico, certo? Então, as partículas alfa, apesar dela ser considerada fraca, que até um papel pode ter uma forma de blindagem contra ela. Entretanto, elas são as partículas pesadas e também pode causar algum tipo de contaminação por radiação. E, além disso, existem as partículas beta. Sabemos que ela tem um pouco mais de profundidade, né, digo assim, um pouco mais de força, né, de penetração, né, pode ser barrada simplesmente por uma parede mais chumbada, né, não simplesmente uma parede de concreto, tá? Então, com isso, a partícula alfa vai ser um pouco mais, eu digo assim, visualizada, um pouco mais cautela por esse tipo de radiação, certo? Além disso, ela pode penetrar de 1 a 2 centímetros da pele, tá? Diferente da partícula alfa, que pode ser uma questão mais superficial. A beta ainda pode também ser algo mais de penetração. Pode causar cometendo algum tipo de nervos, tá certo? Vaso sanguíneo. E isso alavancar o tipo de contaminação. Diminuir o tempo, certo? Dos primeiros sintomas ou dos sintomas de contaminação, tá? E também como é que eu digo assim, desenvolver outros tipos de sintomas e outros tipos de local, não seja aqueles radiados de forma direta. Tá? E, além disso, também existem as partículas neutras. Tá? Devido ao nome, você pode dizer que ela não pode causar nenhum tipo de sequela, principalmente, né, em comparação até com a alfa, né, por ser neutra. Entretanto, a sua radiação, a neutra, quando em contato com outras partículas, tá certo? Ela pode envolver, eu digo assim, ela pode fazer umas emissões de prótons de energia, tá certo? E essas prótons de energia podem causar a radiação alfa, beta e até mesmo a radiação gama. Ou seja, o perigo das radiações neutras é se elas estiverem em um ambiente e encontrar outros tipos de núcleos que estejam com os átomos estáveis, tá certo? Ou seja, elas estão lá neutralizado, ele encontrar um outro átomo neutralizado. Como eles se colidirem, ele pode causar energias, causar radiações comparáveis com a radiação alfa ou até mesmo a beta e a gama, certo? Então, o perigo de partículas de radiação neutra é mais elas colidirem com outras partículas que estejam estáveis, certo? Além disso, que não podemos esquecer a radiação gama e a radiação X, tá certo? Essas radiações são
radiações de alta energia, tá certo? Ela tem uma força de penetração muito elevada, tá? E são as fontes de energias que mais podem causar dano ao corpo de um paciente, certo? Além de paciente, de um profissional, tá? Por quê? Porque o paciente vai sofrer essa radiação, a X, a gama, tá? Que geralmente são mais utilizadas para auxílio de diagnóstico por imagem, mas depois daquilo ali ele pode simplesmente sair da clínica e não passar por nenhuma outra radiação. Entretanto, o profissional, né, vai ter a radiação para com ele, aquele paciente e outros pacientes, e vai ter um tempo maior, certo, de exposição com essas radiações, tanto com a radiação gama quanto a radiação X. Tá? E isso pode passar a uma complicação, tá? E acometer ele a uma quantidade de radiação. E isso pode provocar uma sequela, uma contaminação, tá? E pode gerar uma contaminação por radiação ionizante. Pessoal, então o que varia mais é essa radiação, a força da penetração da radiação e o tempo, claro, não é isso, de contaminação, o tempo de exposição àquela radiação. Tudo isso no final vai somar e vai ter uma quantidade de sequela, tá certo, para essa contaminação. Essa sequela pode ser questões de contaminação, os sintomas de horas ou até mesmo de dia. Tá? Vai variar de acordo com qual o tipo, né, da radiação e o tempo que ficou exposto àquela radiação. Tá? Como podemos ver, né, existe a contaminação. Existem dois tipos de exposição: a contaminação e a irradiação. Tá? Contaminação, a gente consegue dividir ela em duas partes, a externa e a interna. Como é isso? Simples e fácil. Contaminação externa é quando a pessoa que foi contaminada está em um setor e houve alguma fonte de radiação, tá certo? E saiu emitindo e o contaminou de forma externa. Foi ali numa área, né? Então, essa cápsula de radiação de ampola saiu, né? Teve aquele acidente e emitiu essa radiação e o contaminou, certo? De forma externa. E a forma interna é quando há um consumo, certo? De algum alimento ou alguma substância que esteja contaminada. Então, com isso, a sua radiação, a sua contaminação começa de forma interna, tá? De dentro do paciente para a parte externa do paciente. Isso é um outro tipo de contaminação. Como é que pode haver esse tipo de contaminação interna? Existem algumas indústrias que usam a radiação, tá? Para esterilizar alguns alimentos, tá? Aumentar a sua durabilidade. Tá? Mas existem pessoas que pegam para aumentar ainda mais essa durabilidade, colocam uma taxa de radiação a mais do permitido. Então, esse alimento vai ter essa radiação por um tempo maior, né? Uma prolongação muito maior do que o já tinha, vamos dizer assim, estabelecido. Então, com isso, vai comer esse alimento, né? Esperou aquele tempo estabelecido e se alimentou. Mas, devido àquele alimento ter sofrido a radiação a mais, ele ainda tem restos de radiação dentro dele. Então, essa pessoa pode acometer essa contaminação interna, tá certo? Através do alimento. Tá? Um exemplo, existem outros fatores também, tá certo? E a irradiação é a forma de exposição, tá? Que o profissional vai estar naquele ambiente, ou seja, vai estar lá sofrendo várias irradiações contínuas, tá? No seu processo de trabalho de radiografia, vai estar sendo contaminado. Tá? Então, esse é um outro tipo de irradiação. Okay? Existem esses dois tipos de exposição que a pessoa pode estar sofrendo de contaminação e irradiação pelas radiações ionizantes, ok? Então, é bom vocês gravarem, se tiverem alguma dúvida, vocês podem depois estar falando e estar tirando essa dúvida com vocês, tá certo? Contaminação, exposição da contaminação externa e externa e a exposição de irradiação, ok? Além disso,
as consequências devido a essa exposição com contaminação externa, interna ou radiação são gerar as síndromes, certo? Quais são essas síndromes? As síndromes conhecidas pela radiação, a síndrome cerebral, certo? Gastrointestinal e hematopoética. Ok? Que embolou aqui um pouquinho. O que acontece? A cerebral são radiações que vai prejudicar o sistema nervoso central. Tá? Além disso, vai limitar um pouco da coordenação motora, tá? Prejudicar esse tipo de comunicação do cérebro com os membros. E isso pode acabar fazendo agravamento no paciente. Que tipo de agravamento? Pode causar também parada cardíaca, tá certo? Falência de alguns órgãos, porque não vai ter essa informação, tá certo? Dos músculos simpáticos, tá certo? Não vai ter aquele movimentos involuntários, né? Porque vai interromper esse tipo de informação devido a essa contaminação e pode agravar esse tipo de agravamento para o profissional, certo? É um tipo de síndrome, essa síndrome cerebral. Além disso, tem a síndrome gastrointestinal, é a mais comum, pode causar como enjoo, vômito, certo? Displasia, má alimentação, tá certo? Você não consegue se alimentar direito, não consegue absorver os nutrientes específicos na sua alimentação, ok? É um outro tipo de síndrome que pode ser causado pela contaminação pela radiação, tá? Além da síndrome hematopoética, certo? Pode ser algo causado diretamente na questão de fígado, tá certo? E também diretamente na questão do sangue, das hemácias, tá? Vai ser falência, as hemácias vão estar se rompendo de forma desregulada, tá? As hemácias podem ter sequela e não conseguir levar oxigênios e nutrientes para as suas células específicas. Então, você pode causar apoptose de células ou apoptose de tecido, ok? Ou desenvolvimento de crescimento dessas células de formas exacerbada e causar alguns tumores, ok? Então, esses tipos de síndromes são mais comuns e agravantes, tá? Para um tipo de sequela de radiação, de contaminação por radiação, certo? A síndrome cerebral, gastrointestinal e a hematopoética. Okay? Além disso, depois dessa contaminação, elas são específicas em 3 fases, tá certo? A fase prodrômica, certo? Que ela comete em alguns minutos, ou até mesmo a 2 dias, ok? Isso varia muito da radiação, certo? Da sua fonte de radiação, se foi alfa, se foi beta, se foi gama, tá? Para ser e da intensidade, se foi só por algum tempo ou se for por 2 horas, tá? Então isso vai limitar se a primeira fase vai ser simplesmente por alguns minutos ou de 2 horas ou até mesmo alguns dias, tá certo? Então, é uma fase em que vai levar uma letargia, tá certo? Ou seja, uma síndrome do gastrointestinal, tá? Como náusea, anorexia, vômitos, diarreia, simplesmente a síndrome primária que vai acometer com essa radiação, tá certo? Que é a síndrome do gastrointestinal. Isso pode agravar depois para a síndrome cerebral, tá certo? E tem um outro tipo de sequela, tá certo? Como, por exemplo, aneurisma, anorexia, perdão, tá certo? Né? Aneurisma não, aneurexia, náusea, tonturas, tá certo? Então, isso é um desenvolvimento já para a síndrome cerebral, ok? Além disso, quando chegar na segunda fase, que a gente chama de fase latente, tá certo? Que é assim, também chamada como a fase assintomática, tá? Nesse período, todos esses sintomas, a pessoa que sofre essa contaminação não vai ter nenhum sintoma, tá certo? Ele vai achar que ele está isento de contaminação, ele pode não procurar nenhum tipo de hospital, tá certo? Então,
vai acabar prejudicando o seu tratamento, tá? Porque é um período que pode levar algumas horas ou até mesmo 21 dias após a exposição, tá ok? É um tempo mínimo e o máximo. Então, a pessoa chegar a 20 dias sem nenhum outro tipo de sintomas, pode achar que aquilo foi simplesmente uma má alimentação que ele sofreu, certo? Ou alguma coisa que ele comeu que causou aqueles sintomas, tá certo? Ou algo que ele pode ter passado por uma virose que causou isso, tá certo? E não uma exposição por uma radiação, certo? Além disso, depois dessa fase, existe também a fase da doença que é a sistemática, tá certo? Porque ela vai causar uma hematopoética, tá? Vai começar a causar umas síndromes assim, mais agressivas, tá? Umas síndromes que podem causar falência de tecido, tá? Falência dos órgãos, múltiplas divisões celulares, tá certo? Falta de nutrientes no corpo. Isso pode chegar também a horas, tá, da radiação, dependendo de qual seja a fonte e o tempo, ou até mesmo mais de 60 dias, certo? E por isso é uma coisa que às vezes é muito agravante, tá? E o pessoal às vezes não entende do porquê. Porque às vezes pode ser algo que vai ser de imediato, e às vezes de imediato, pessoal, é a forma mais fácil de tratar. Porque vai ser algo de minutos, de horas, então o paciente vai saber o que é, a pessoa que sofreu essa radiação vai lembrar o que foi e vai conseguir ser tratado de forma mais rápida possível. Mas quando é aqueles que demoram dias, tá certo? Para lembrar e começar o tratamento, é mais complicado. Por quê? O tempo de exposição, o tempo de contaminação vai ser muito maior, certo? Então, por isso tem esse agravante no tratamento, tá ok? Como eu estava falando com você, né, do tratamento, existe alguns tipos de tratamento para essas lesões, como o tratamento de lesão traumática, tá certo? Que pode ser grave, ou condições que ameaçam a vida primária, tá? É o do paciente. Minimização de exposição, tá? Ou seja, ele vai diminuir o trabalho, não vai estar lá novamente na fonte. Por quê? Vocês podem ver que são até mais de 60 dias. Então ele passou aquilo ali, né? Ficou em casa, passou, ele acha que já pode voltar ao trabalho e vai estar ali sofrendo a radiação secundária a mais, né? a, a sua pele em si, então pode acabar agravando até mesmo essa contaminação. E um outro tipo de complicação para o tratamento. Por isso, e o tratamento, assim que descobre que é por contaminação à radiação, é o afastamento da fonte de radiação, certo? Minimizar a exposição do paciente. Procurar o tratamento por causas de comprometimento do sistema imunitário, tá certo? Ou seja, o sistema imunológico, o sistema hematológico, tá? Então tem que procurar uma forma de tratamento para esses temas, porque pode ser algo e pode acabar virando algo irreversível, tá? Então sempre tem que ter esse tipo de, como eu digo assim, observação. Começou a sentir uma esse tipo de sintomas, né, como vômito, náusea, problemas, síndromes gastrointestinal, que é um dos principais e um dos primeiros que acomete a pessoa que teve uma contaminação por radiação, não deve simplesmente ignorar esses sintomas, certo? Principalmente quem trabalha diretamente com fontes de radiação ionizante, tá certo? Não levar tudo como se fosse uma virose, sim perceber todos os sintomas e ver o grau de contaminação, tá certo? Que pode ter levado ou recebido naquele dia, tá certo? A quantidade de radiação que foi sofrida. Então, com isso, vai também auxiliar no tratamento, tá? E pode também melhorar as suas condições de, como é que eu digo assim, tratamento, né? Você conseguir se livrar dessa contaminação, tá? De uma sequela muito mais irreversível, tá? Danosa ao seu sistema. Tanto o sistema imunológico, como o sistema cerebral, certo? Como o sistema gastrointestinal.
Certo, pessoal? Então, com isso, ficamos por aqui. Quinta-feira, iremos tratar mais sobre esses pontos. Okay? E estudem também da aula passada, que não pôde tratar, é sobre a Lara. Ok? Iremos também tratar de forma mais direta sobre isso, que tem ligação de ambas as aulas. Ok?